Bom dia, jovens. A gente vai continuar revisando raízes e potências. Aqui onde está o cursor, eu quero simplificar essa raiz aqui. Ó. Observe que é uma raiz cúbica. Isso quer dizer o quê? Índice 3. Índice 3, raiz cúbica. Eu até destaquei em vermelho, que é para você lembrar onde é que fica o índice. Simplificar uma raiz quer dizer o quê? Você quer deixar esses números menorzinhos, menores possíveis, ou até mesmo tirar essa raiz. Então, isso que é simplificar. Você vai tentar deixar esse número menor, se for possível, certo? Ou até tirar essa raiz aqui. Então, vamos lá. A raiz cúbica de 1296. A raiz, ela é uma potência, né? Definição de raiz. Isso aqui dá 1296 elevado a 1/3. Observe o índice aqui em vermelho. Fica no denominador da fração. Aqui você vai fatorar esse 1296. Fatorando 2 à quarta vezes 3 à quarta. Isso aqui tudinho está elevado a 1/3. Né? Chegando aqui, você pode multiplicar esses expoentes aqui. Ó. Essa propriedade que está destacada aí. Ó. 4 vezes 1/3, 4 vezes 1/3. Então fica um expoente 4/3, que não tem muita utilidade para a gente, porque é um expoente quebrado, fracionário. Quero dar um jeito de aparecer expoentes inteiros, certo? Repetindo, eu quero dar um jeito de aparecer números expoentes inteiros para que eu possa sumir com a raiz. Como é que você faz isso? Você escreve esse 2 à quarta de um jeito que apareça um número que dê para dividir por 3, o expoente. Certo? Eu reescrevo 2 à quarta como 2 à terceira vezes 2 a 1. Por que 2 à terceira vezes 2 a 1? Porque esse 3 aqui, ó, dá para me dividir ao multiplicar por 1/3, certo? Dá um número inteiro, ou seja, eu divido pelo índice. Então, aqui é 2 à quarta, reescrito, ó, 2 à terceira vezes 2 a 1, certo? Destaquei em vermelho os números que tem expoente que vai ficar inteiro, certo? 3 à quarta. 3 à terceira vezes 3 a 1. Reescrevo 3 à quarta também. De maneira que apareça um expoente 3 aqui, ó. Certo? Então, destaquei em vermelho aqueles números que têm expoentes que, no final das contas, vão ficar inteiros. Pronto. Então, isso aqui é o 1296 reescrito, né? Isso tudo é elevado a 1/3. Agora, você multiplica esses expoentes, ó. Os expoentes de dentro, do parênteses, e o de fora. Certo? Essa propriedade que está aí à direita. Ó. Multiplica os expoentes. Fica então, 2 ao cubo fica o quê? 2 elevado a 3 vezes 1/3. 2 elevado a 1. Observe, ficou um número inteiro, né? Repetindo, 3 vezes 1/3. 3 vezes 1/3 fica 2 elevado a 1, né? O outro, 2 elevado a 1 vezes 1/3. Isso aqui dá expoente 1/3, certo? 3. Esse 3 vezes 1/3. Corto 3 com 3, dá 1. 3 elevado a 1. O outro, 3 elevado a 1. 1 vezes 1/3. 1/3, certo? Quem é que está destacado em vermelho aí? Os números que ficaram inteiros, certo? Aqui eu estou usando também a outra propriedadezinha aqui, ó, onde você tem uma potência só, um expoente 1/3, aí viram 4, né? Uma única potência viram 4. Então a gente está combinando as propriedades que estão aparecendo aí, ok? Pronto. Chegando aqui, esses que estão em vermelho, ó, vão ficar inteiro, ó, 2 vezes 3, 6. Né? Em vermelho. E esses que têm expoente 1/3, você junta numa potência só. Essa propriedadezinha que está destacada aí, ó, da direita para a esquerda. Certo? Duas potências multiplicadas viram uma potência só. Ou seja, eu boto 2 vezes 3 elevado a 1/3. Ok? Pronto. Aqui você escreve 6 vezes 2 vezes 3 é 6, né? Então fica 6 elevado a 1/3. Aí eu volto para a raiz de novo, né? Fica 6. Esse 6 elevado a 1/3, eu volto para a raiz. De potência para a raiz. É o quê? Raiz cúbica de 6. Né? Pronto. Isso aqui é a simplificação dessa expressão aqui. Ó. Raiz cúbica 1296. Certo? Só queria fazer só uma pequena observação. A gente concluiu que raiz cúbica de 1296 pode ser simplificada, né? Pode ficar menorzinha e ficar desse jeito aqui. Isso quer dizer que se você pegar esse número aqui e elevar ao cubo, ele vira o 1296. Repetindo,
Se você pegar esse resultado aqui, ó, e elevar ao cubo, você volta para o número que está dentro da raiz, o 1296, como a gente viu antes, né? Certo? Resultado elevado ao cubo, volto para o 1296. É fácil você verificar isso. Ó. 6, eu escrevo como 6 elevado a 1 vezes. Raiz cúbica de 6 é 6 elevado a 1/3. Isso tudo está elevado ao expoente 3. Aí você multiplica esses expoentes, ó, 3 vezes 1, 6 ao cubo. 3 vezes 1/3, 6 elevado a 1. Ou seja, multiplicando isso aqui, ó, 6 à quarta, que é 1296. 6 vezes 6 vezes 6 vezes 6, né? Certo? Então, se eu pego esse resultado aqui, essa raiz, certo? E elevo ao índice 3, eu volto para o número que está dentro da raiz, que é o 1296. Vamos para outra. Essa aqui, onde está o cursor. Eu quero simplificar esse númerozinho aqui. Quer dizer, eu quero deixar esse número que está dentro da raiz menorzinho. Ou então sumir com essa raiz. Vamos lá. Raiz quinta de 192. Você escreve como 192 elevado a 1/5. Observe que o índice é 5, certo? Pronto. Escrevi na forma de potência. Chegando aqui, você fatora o 192. Fatorando o 192. Fica 2 à sexta vezes 3 elevado a 1. Isso tudo está elevado a 1/5, né? Agora você usa a propriedade de multiplicar os expoentes. 6 vezes 1/5. Fica então o expoente do 2 vai ficar 6/5. Mas não fica muito legal porque fica um expoente quebrado, fracionário. Eu quero dar um jeito de aparecer alguma coisa inteira no expoente. Você vai escrever esse 2 à sexta de uma maneira tal que apareça um 5, né? O mesmo número do índice ou um múltiplo dele. Então, você vai escrever o 2 à sexta dessa forma aqui, ó. 2 à quinta vezes 2 a 1. Não deixa de ser 2 à sexta, né? Então, eu escrevo dessa forma aqui. Então, observe que apareceu um 5 no expoente. Na hora que eu multiplicar por esse 1/5, fica o expoente inteiro. 5 vezes 1/5 que dá 1. Deixa aqui até em vermelho o número que vai ficar com o expoente inteiro, né? Então, 2 à sexta, escrevo como 2 à quinta vezes 2 a 1. E repito, 3 elevado a 1. Então, isso tudo está elevado a 1/5, certo? Então, isso aqui é o 192 fatorado. De um jeito tal que apareça o 5 aqui, ó. Vou me cortar com esse 5 daqui, ó. Pronto. Agora você vai usar a propriedade de multiplicar os expoentes. Ó, fica 2 elevado a 1, que é 5 vezes 1/5. 5 vezes 1/5 dá 5 sobre 5, que é 1. Certo? Agora o outro 2, que está aqui. Fica 2 elevado a 1 vezes 1/5. 2 elevado a 1/5. Certo? E o 3. 3 elevado a 1 vezes 1/5. 3 elevado a 1/5. Aqui observe que você tinha uma potência só com expoente 1/5, se transformou em 3, né? Com o mesmo expoente. Ou seja, eu usei a propriedade que está aqui, ó, destacada, né? Ou seja, eu combino as propriedades que estão aparecendo aí da direita. Pronto. Chegando aqui, você tem em destaque aqui o inteiro, né? Você tem 2 vezes 3, tudo elevado a 1/5. Você pode transformar numa potência só, né? A propriedade que aparece aí, destacada, da direita para a esquerda. Fica 2 vezes 3 elevado ao expoente 1/5. Repito, 2. Então, chegando aqui, fica 2 elevado a 1. 2 vezes 3 é 6. 6 elevado a 1/5. Agora eu volto para a raiz, de potência para a raiz. Escrevo 6 elevado a 1/5 como raiz quinta de 6, né? Pronto. Isso aqui é raiz quinta de 192 simplificado. Então eu concluí que raiz quinta de 192, que é onde está o cursor, é 2 raiz quinta de 6. Só um lembrete. Se você pegar esse número aqui e elevar o expoente 5, você volta para o número que está dentro da raiz. Repetindo, se eu pegar esse resultado aqui da raiz, essa raiz aqui, e elevar ao expoente 5, ou seja, ao índice, o índice é 5, né? Eu volto para o número que está dentro da raiz, ou seja, o 192. Definição de raiz. É bem fácil você ver isso. Ó. O 2 aqui eu escrevo como 2 elevado a 1. Esse raiz quinta de 6 é 6 elevado a 1/5. Isso tudo é elevado a 5. Se você multiplicar esses expoentes aqui, ó, fica 2 elevado a quinta vezes 6 elevado a 1. Isso aqui é o quê? 192.
Então, se eu multiplico esse número, se eu pego esse número aqui e elevar a quinta potência, eu volto para o número que está dentro da raiz. E para a gente finalizar esse treino de hoje, eu quero simplificar essa raiz aqui. Raiz quarta, o índice é 4, de 7.776. Então, simplificar, eu vou deixar esse 7.000 aqui menorzinho, se for possível, ou então até tirar essa raiz, se der, né? Então, isso aqui eu escrevo na forma de potência, 7.776 elevado a 1 quarto, ok? Aqui você vai fatorar esse 7.776, fatorando, dá o quê? 2 à quinta vezes 3 à quarta, 3 à quinta. Então, 7.000 aqui fatorado. Isso tudo é elevado a 1 quarto. Você pode, chegando aqui, você pode multiplicar esses expoentes, ó, de dentro e de fora. A propriedade que está à direita, ó. 5 vezes 1 quarto, 5 quartos. 5 vezes 1 quarto, 5 quartos. Só que não tem muita utilidade, porque esse expoente fica quebrado, fracionário. Quero dar um jeito de aparecer o expoente inteiro. Como? Dando um jeito de aparecer aqui, um número que dê para me dividir por esse índice 4 aqui, ó, pelo 4. Por esse número aqui. Como é que eu faço isso? Escrevo 2 à quinta como 2 à quarta vezes 2 à 1. Então, isso aqui é 2 à quinta, ó, 2 à 4 vezes 2 à 1. Então, eu escrevi desse jeito para que aparecesse esse número 4 aqui. Ok? Depois que eu for multiplicar esse 4 por 1 quarto aqui, ó, 4 vezes 1 quarto dá 1. Vira o expoente inteiro, né? Faço a mesma coisa com 3 à quinta. Dou um jeito de aparecer o número, o expoente, que dê para me dividir por esse 4. Então, eu escrevo 3 à quinta dessa forma aqui, ó. 3 à quarta vezes 3 à 1. Você fiz aparecer o 4, porque eu vou eliminar depois, né? Pronto. Fica esse número aqui todinho, é o 7.776 fatorado, de um jeito que aparecesse números que dá para você dividir pelo 4, certo? Esses números que vão ficar inteiros eu destaquei em vermelho. Então vamos lá. Agora eu multiplico os expoentes. Ó. Fica 2 elevado a 4 vezes 1 quarto. 4 vezes 1 quarto, 2 elevado a 1, destacado aqui em vermelho. O número que vai ficar inteiro, né? O outro, 3 aqui, ó, botei na frente. 3 elevado a 4 vezes 1 quarto, né? Então esse 3 aqui fica 3 elevado a 1. Vermelho, destacado aí. O 2, esse 2 aqui fica elevado a 1 vezes 1 quarto. 1 vezes 1 quarto é 1 quarto. 2 elevado a 1 quarto. Mesma coisa com esse 3 aqui, ó. Elevado a 1 vezes 1 quarto. Ou seja, 3 elevado a 1 quarto. Pronto, ficou assim, né? Esse vermelho aqui, 2 vezes 3, eu boto logo como 6, né? E esses dois aqui estão elevados a 1 quarto. Eu posso deixar uma potência só. 2 vezes 3 elevado a 1 quarto. Propriedade que está destacada aí. Da direita para a esquerda. Certo? Eu deixo duas potências, eu deixo uma potência só. O expoente 1 quarto. Pronto. Aqui você escreve como 6 vezes. Isso aqui é 6 elevado a 1 quarto. Não, 6 elevado a 1 quarto. Quando chegar aqui, você volta para a raiz de novo. Então fica, repito, 6. Esse 6 elevado a 1 quarto fica a raiz quarta de 6. Então, isso aqui é essa raiz aqui simplificada. Deixando ela com os valores menorzinhos, né? Certo? Se você elevar esse número aqui todinho à quarta potência, dá o quê? Você volta para o número que está dentro da raiz, para o 7.776. Certo? E por hoje é só.